advogado Manuel Nobre Correia junta-se a nós por videochamada para analisar este tema. Boa noite, bem-vindo. O juiz considera vagas e contraditórias as suspeitas do Ministério Público sobre António Costa, mas o Ministério Público recorre e fala numa leitura apressada dos factos. Pode o processo contra o Primeiro-Ministro em funções ser arquivado depois desta decisão judicial? Com certeza que sim. Agora, não nos podemos esquecer que este processo está numa fase iniciática. E, portanto, nesta altura não é muito provável que se consiga mais do que meros indícios. Só o aprofundamento de uma investigação é que poderá trazer, caso seja direcionada contra o Primeiro-Ministro e contra os outros intervenientes, mais alguns indícios concretos que permitam depois sustentar uma acusação. Atenção que ao Sr. Juiz de Instrução, o Dr. Nuno Dias Costa, não cabe, ao contrário do que eu ouvi, não cabe mandar abaixo, passa a expressão, qualquer um dos crimes pelos quais vêm indiciados os arguidos. Porque nesta fase a única coisa que o Sr. Juiz de Instrução fez foi apreciar se existem indícios suficientes para sustentar as medidas de coação que foram promovidas pelo Ministério Público, nada mais. Portanto, o Sr. Juiz de Instrução não pode dizer se determinado crime está ou não está indiciado fora da estrita medida daquilo que é necessário para aplicar uma medida de coação, as mais gravosas pedidas pelo Ministério Público, nomeadamente a prisão preventiva ou a obrigação de permanência na habitação. Mas considerando que de facto não há indícios para que haja medidas de coação mais gravosas, sai o Ministério Público fragilizado depois desta decisão? Na minha opinião, tendo em conta a exposição mediática e a divulgação até de elementos do inquérito, que deveriam estar resguardados pelo segredo de inquérito, e a sua divulgação por intermédio dos meios de comunicação social, esta amplificação mediática dos factos, obviamente que tem um impacto negativo para o Ministério Público na sua percepção da sua posição pelo público em geral. Como é evidente, para o público em geral, quando o Ministério Público pede prisão preventiva para estes detidos, é porque entende que existe uma indiciação muito forte e que existe algum dos perigos que justificam a aplicação da medida de coação mais grave. Portanto, quando um juiz de instrução, analisando a existência da condição sine qua non, da prática de indícios de uma conduta que seja suficientemente grave para justificar a aplicação da prisão preventiva e diz não há indícios desta conduta, e evidentemente que o Ministério Público não sai fortalecido na sua posição, tendo em atenção que este processo é um processo que vai ser escrutinado pela comunicação social e, por essa via, pelo público em geral. Corre-se aqui o risco de haver uma guerra aberta, doutor, entre o Ministério Público e os juízes? Eu penso que já está instalada. Repara bem uma coisa, o Sr. Presidente da Associação dos Magistrados Judiciais, quando profere uma declaração como aquela que eu me apercebi que foi dita, nem sequer sabia se foi por vosso intermédio e tomei conhecimento, que há um mal perder por parte da Procuradora-Geral da República, quando o próprio juiz de instrução criminal, confrontado com as alegações de recurso do Ministério Público, se sente no direito de vir fazer comentários sobre aquilo que é o teor das alegações do Ministério Público, é evidente que já estamos ali a extravasar um bocadinho o dever de recato que impende sobre a magistratura judicial, por um lado, e também sobre o Ministério Público, mas mais sobre a magistratura judicial. Portanto, eu entendo que isto, que já existe algum mal-estar, é claríssimo. Não temos qualquer tipo de dúvidas que neste momento não há, digamos, uma situação pacífica entre a magistratura tanto do Ministério Público e a magistratura judicial, nomeadamente no que diz respeito à instrução criminal. E para terminar, Manuel Nobre Correia, perguntávamos-lhe também em relação à questão e à admissão de António Costa. Passaram 3 meses, o Primeiro-Ministro diz que ainda não foi contactado. Pode ou não haver aqui indícios suficientes para a constituição de arguido, e era importante, ainda há alguma esperança de termos este caso esclarecido até às eleições? Obviamente que a interferência com a situação política é evidente. Não podemos negar
que o desfecho que venha a ter a investigação contra o Primeiro-Ministro vá ter efeito naquilo que é o resultado eleitoral do dia 10 de outubro. Agora, uma coisa é certa, eu presumo que depois, destes dois falhanços que teve recentemente, o Ministério Público ande de uma forma muito cuidadosa com este processo e ande a tentar congregar indícios muito mais evidentes, muito mais concretos, muito mais fortes, para poder sustentar a constituição de arguido de uma pessoa que é o primeiro-ministro do país. E, portanto, não é um facto indiferente a constituição de alguém como arguido. É uma coisa que tem impacto processual. Embora seja uma posição que exista para a defesa do próprio, a realidade é que é algo que não é neutro. Daí que o Ministério Público, com certeza, se quererá salvaguardar, investigando de uma forma muito mais profunda, reunindo indícios muito mais coerentes e só depois, então, chamando o Primeiro-Ministro, no momento em que eu deixar de ser, porque eu devido muito que isto vá acontecer um Primeiro-Ministro em exercício de funções, não interessa se é de gestão ou não, depois de deixar de o ser, chame o Dr. António Costa para prestar declarações e constitua arguido, sem ter, de facto, estes tais indícios muito fortes. Manuel Nobre Correia, muito obrigado, não temos muito mais tempo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite. Obrigado e boa noite.